O que você tem feito diante dos desafios diários na sua vida? Todos os dias nós somos colocados à prova com diversos problemas, adversidades que nos assolam no trabalho, no nosso relacionamento interpessoal com os nossos amigos, familiares e até com o nosso cônjuge. E às vezes o problema ele é tão grande que às vezes pensamos, nós não iremos conseguir solucioná-lo. Mas hoje eu gostaria de refletir com você algo que está na palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 6, que é sobre a pesca maravilhosa. Eu gostaria de ler e que você acompanhasse comigo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. É interessante que no início do capítulo 5 nós vemos que a multidão está seguindo a Jesus em busca de uma mensagem de cura, milagres, prodígios, maravilhas. Mas Jesus, ali sendo sufocado pela multidão, ele escolhe um barco. E é o barco de Simão Pedro que ele escolhe aportar, entrar, ficar ali e continuar pregando ali a palavra do Pai. E nós vemos aqui nessa história que quando ele conclui o seu ensinamento, ele conclui ali tudo o que ele tinha que fazer, a obrigação dele, o dever dele para com o Pai. Ele olha para Pedro, que está lavando ali as redes depois de uma noite inteira de pescaria improdutiva, porque ele não pescou nada, e fala: Pedro, em vez de você descansar, entra aqui no barco comigo e vamos até o meio do lago ali da Galileia. Era um lago enorme. Esse lago hoje ele é tão grande em sua extensão que existe até relatos que quando existem tempestades, o vento está forte, parece que está no meio de um mar. Tanto é que alguns outros escritores até chamam o lago de Mar da Galileia, de tão grande que é ali a sua dimensão, a sua circunferência. E Pedro, quando ouve Jesus falar para ele entrar no barco e remar até o meio do lago, eu confesso que está tão claro aqui a dúvida, a incredulidade de Pedro, que às vezes a gente se coloca até um pouco como Pedro em algumas situações. Né? A forma de pescaria da época que Pedro, o seu irmão André e os seus sócios Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, exerciam ali nas margens do lago, era diferente dessa pesca em alto mar, uma pesca no meio do lago. A pesca daquele período era muito simples. Ela pegava, se colocava uma rede na ponta ali da margem da praia, né? E a outra ponta da rede ela ficava no barco. E eles iam ali fazendo como fosse um semicírculo. E iam cercando aquele cardume de peixes e eles iam para a margem, novamente, da praia. E aí eles puxavam ali o produto, né, da pesca, né, os peixes, caranguejo, o que viesse, eles iam puxando ali para a margem da praia e faziam a separação, a classificação e depois eles vendiam nos mercados. Essa pesca em alto mar, ali no meio do lago, não era uma prática que Pedro estava acostumado, apesar de ser ali um pescador experiente e provavelmente ele conhecia esse tipo de pescaria. Mas pela experiência de anos e anos de Pedro, conhecendo o lago, conhecendo o local onde estavam os cardumes, ali os maiores cardumes, os mais produtivos, ele fica um pouco balançado. O que um homem como Jesus, que não é pescador, está me dando uma ordem para ir no meio do lago? É aí que entra o primeiro ensinamento desse vídeo para você, que diz o seguinte:
A decisão de abençoar, ela é totalmente de Deus. Ou seja, nada que façamos, nada aquilo que conhecemos, produzimos, nos esforçamos com o nosso braço, será mérito. Ou seja, nós iremos adquirir ali algum tipo de mérito para com Deus, para conseguir uma bênção. A bênção de Deus, a decisão de abençoar, ela é totalmente de Deus. E nós vemos isso de forma expressa no versículo 3, quando ele vira e ele fala que ele entra no barco de Simão Pedro. Ou seja, Jesus ele estava pregando o evangelho, indo para a beira do lago, e ele conhecia já a história de Pedro. Ele, por ser Deus, ele já sabia o que tinha acontecido de madrugada, ele já sabia que Pedro trabalhou a madrugada inteira e não conseguiu pescar nenhum peixe. Então Jesus ele fala, olha, eu quero abençoar a sua vida, mas eu também quero te ensinar algo. E Jesus ele entra no barco de Pedro. Quantas vezes estamos como Pedro, trabalhando, nos esforçando, fazendo tantas coisas com o nosso braço. Conseguimos, às vezes, resultados limitados, pequenos. Resultados, às vezes, são insignificantes. E, às vezes, conseguimos resultados improdutivos. Ou seja, nenhum resultado. Trabalhamos, nos esforçamos, estudamos, somos bons profissionais, somos capacitados, mas não conseguimos chegar a lugar nenhum. É o que aconteceu com Pedro nessa passagem. Era um homem experiente, um homem que conhecia ali os peixes, conhecia as técnicas de pescaria, mas naquela noite ele não conseguiu nada. E naquela manhã em que ele encontra com Jesus, ele estava desanimado, estava triste, cabisbaixo e deprimido. Quantas vezes nos encontramos dessa forma? Fazemos, trabalhamos, nos esforçamos, tentamos fazer N situações e não chegamos a resultado nenhum. E o que nos aflige? A depressão, o desânimo, a descrença. A primeira coisa que Jesus está nos ensinando é que precisamos deixar Ele controlar o barco da nossa vida. Aqui na palavra de Deus nós vemos esse exemplo em que Jesus ele entra, toma ali o controle do barco de Pedro e fala, Pedro, vamos agora para o meio do lago. Pedro mesmo tendo dúvidas, Pedro mesmo estando receoso, Pedro ele obedece. E aqui nós vemos o segundo ensinamento desse vídeo, que é a fé. Quando temos fé, nós obedecemos. É necessário termos fé. Não conseguiremos nunca obedecer a Deus se não tivermos fé. Pedro, mesmo sendo um homem experiente, profissional, com todas as técnicas ali perfeitas, ele deixa de lado o seu conhecimento, ele deixa de lado todo o seu eu, a sua bagagem profissional, as suas técnicas profissionais, ele ouve a Jesus e ele vai para o meio do lago. Ele vai para lá, ele começa a remar com Jesus. E Jesus ele fala para ele, olha Pedro, agora você vai lançar a rede. Pedro não entendendo ainda nada, achando que Jesus está doido, ele vai lá e lança a rede. A prova é o que está no versículo 5. Ele fala para Jesus, olha, tendo trabalhado a noite inteira, nós não conseguimos nada. Mas, vírgula, né? Mas, sob a tua palavra, eu lançarei. Nós vemos aqui que Pedro está nos ensinando, olha só, Senhor, eu apliquei todas as minhas técnicas, eu apliquei todo o meu conhecimento, eu apliquei todo o meu profissionalismo, anos de pescaria, a minha melhor rede, o meu melhor barco. Não consegui resultado nenhum. Mas porque a tua palavra, ela é maior do que tudo isso, eu vou obedecer, eu vou lançar. Hoje talvez você está nessa situação.
Você está passando por dificuldades, você está enfrentando desafios na sua vida e não compreende o porquê que você não obtém resultados satisfatórios. Por que você não consegue resolver os seus problemas? Por que sempre quando você está terminando um problema surge outro maior, outro maior, outro maior? E nunca acaba, é um ciclo após outro. E essa passagem aqui em Lucas, ela está nos ensinando isso. Precisamos, primeiramente, deixar Jesus ele entrar no nosso barco. Se Jesus ele não entrar no nosso barco, ele não vai resolver o nosso problema. O problema de Pedro aqui nessa situação era a pescaria. Ele precisava de peixe para poder vender no mercado e pagar as suas contas, sobreviver, em outras linhas. E o que hoje nós precisamos? Sobreviver. E quantas vezes nós não estamos conseguindo nem sobreviver? Quantas pessoas hoje não conseguem deitar a sua cabeça no travesseiro? Não conseguem dormir em paz? Não conseguem ter ideias de como solucionar os problemas que afligem, que atormentam? Seja no trabalho, na faculdade, com o seu cônjuge, na família. Porque, primeiramente, ela não tem Jesus no seu barco. Segundo, ela não tem fé, ela não confia que Deus pode mudar a vida dela. Ela não compreende essa dimensão, ela não compreende esse ensinamento. E Jesus ele está falando isso aqui para Pedro. E nós vemos o resultado de quando Pedro ele obedece. O resultado ele é simples. Quando Pedro lança a rede, a quantidade de peixe ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele tem que chamar o barco que está próximo, de Tiago e João, para poder auxiliá-lo, porque senão o barco iria afundar. Ele iria a pique. Ou seja, a abundância de Deus sobre a vida do homem, quando ele coloca Jesus, quando ele coloca Deus na frente da vida dele, em primeiro lugar acima de tudo, é acima da família, é acima do trabalho, é acima da sua profissão, é acima dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, acima do seu eu, acima de você mesmo. Quando você coloca Jesus acima disso tudo, a primeira coisa que vem é a bênção dele. E a bênção dele não é uma bênção material. Aqui nós vemos que houve a solução do problema de Pedro, que era o quê? O peixe. Mas com esse ensinamento nós vemos que a história ela não termina aqui. A história ela continua, dizendo que eles arrastaram as redes até a praia. Provavelmente, não está relatado aqui, mas provavelmente eles fizeram ali a seleção dos peixes, classificaram o tipo de cada peixe, levaram para o mercado, venderam. Mas o resultado final desse ensinamento que Pedro ele aprendeu e ele está passando para nós está contido lá no versículo 11. Acompanhe comigo o que está escrito no versículo 11 do capítulo 5. Diz assim: E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ou seja, eles compreenderam que Jesus é muito mais do que uma simples pescaria. Eles compreenderam que Jesus ele é muito mais do que o milagre de você pegar uma abundância de algo material que era o peixe. Eles entenderam que Jesus era maior do que aquele milagre. Que seguir a Jesus era melhor do que viver tendo aquele milagre, vivendo somente com aquilo ali que eles pescaram. Eles poderiam muito bem ter agradecido a Jesus, virado as costas e ido embora, vendido o seu peixe e continuado a trabalhar. Aquela pesca maravilhosa iria ficar somente naquele dia na vida deles, marcado somente naquele dia. Mas nós vemos que eles largaram tudo. E hoje Jesus ele está falando isso para você, ele está ensinando isso para você. Olha só, deixa de lado todo o seu conhecimento, o seu eu,
Deixa de lado aquilo que você conhece, deixa de lado aquilo que você aprendeu, a sua soberba, o seu autoritarismo, a sua arrogância. Deixa de lado. Deixa eu dirigir a sua vida. Deixa eu conduzir ela. Deixa eu ser ali o mestre, o capitão do seu barco. Deixa eu te orientar onde você tem que jogar ali a rede para você poder colher os frutos. Ou seja, deixa eu te orientar a como resolver os seus problemas. Às vezes as pessoas elas olham por uma ótica de prosperidade financeira essa passagem, mas Jesus está chamando muito além disso. O ensinamento não é uma prosperidade financeira. O ensinamento aqui é o seguinte, que Jesus ele é melhor do que tudo que o mundo pode oferecer. Jesus ele é melhor do que uma pesca. Jesus ele é melhor do que um barco novo. Jesus é melhor do que uma rede nova. Jesus ele é melhor. E foi isso que Pedro entendeu. Jesus ele é melhor do que todo o conhecimento que eu adquiri em toda a minha vida. Por isso eu escolhi seguir a Jesus. Por isso que não somente Pedro seguiu, mas Pedro, André, Tiago e João. É o que está relatado na história. Eles largaram o trabalho deles e foram seguir a Jesus. Hoje Jesus ele está chamando você para poder segui-lo. Segui-lo, mas não é seguir à distância. Ele quer ter um contato íntimo com você. Jesus ele não quer que você siga ele apenas um dia. Ele não quer que você procure ele somente quando você precisa de uma pesca maravilhosa. Que você precisa de um milagre emergencial. Jesus ele não é tapa-buraco. Jesus não é SOS. Jesus ele é a solução do homem. Jesus ele é a solução da minha vida e da sua vida. E é isso que a passagem aqui em Lucas está nos ensinando. É isso que Pedro está nos ensinando. Que Jesus ele era tudo para ele naquele momento. Por isso ele largou tudo. Ele largou o que era material e escolheu a melhor parte. Jesus ele vai nos ensinar nos seus evangelhos o seguinte: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se você busca o Senhor, se você se dedica, se você ora, se você o serve, Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Se esse vídeo falou ao seu coração, eu quero que você compartilhe ele. Se inscreva no nosso canal, mande ele pelo WhatsApp, nos grupos de Facebook, para quem precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe.